Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre a história do método que eu desenvolvi, que eu vou apresentar para vocês, quais são os problemas que, na minha opinião, esse método resolve. Quero falar um pouco sobre a estrutura do programa, o que vocês podem esperar do programa, o que eu espero de vocês e como é que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo juntos. No último vídeo eu comentei que os retratos foram a minha porta de entrada para a arte, para o desenho, para a pintura, e como muitos de vocês, eu também comecei como autodidata, também bati muito cabeça. Retrato nunca foi uma coisa fácil para mim. O começo, particularmente, foi difícil. Eu não tinha um talento especial para retrato, sabe? Comecei aprendendo os métodos gerais, genéricos de desenho, que no meu caso foi o método da Betty Edwards, o desenhando com o lado direito do cérebro. Eu considero um método muito importante, ainda é um dos métodos queridos do meu coração. Mas o problema é que o método da Betty Edwards, assim como todos os métodos que eu chamo de métodos visuais, se baseiam principalmente na nossa percepção. Quer dizer o quê? Você aprende a desenhar o que você está vendo. Inclusive, essa é uma coisa que a gente ouve muito nos cursos de desenho, né, que se baseiam em métodos visuais, que é: não desenhe o que você pensa, não desenhe o que você sabe, desenhe o que você está vendo. Isso é um conselho particularmente importante para quem está começando. É muito importante para todo artista visual ter uma percepção visual aguçada, né, ter essa sensibilidade visual bem desenvolvida, mas isso não resume o caminho da arte, e no caso dos retratos eu acho que traz um problema que se não é sério, é difícil de resolver, principalmente se você não souber a saída, que é qual? Você vai aprender muito bem a desenhar o que você está vendo, mas provavelmente você vai ficar preso nas fotos. Você vai ter muita dificuldade de se livrar da referência. Os seus desenhos vão ficando cada vez mais parecidos com as fotos, e a mão do artista, o seu traço, o seu estilo vai desaparecendo à medida que vai ficando cada vez mais parecido com a foto. Então essa é a primeira coisa. A segunda armadilha que eu acho inerente a esse tipo de método é que, como o retrato pede que você seja bom de técnica, existe muita gente que confunde a qualidade do retrato com a quantidade de técnica que você tem. A técnica é importante, mas não é o objetivo final. O objetivo final é você fazer um trabalho que, ao mesmo tempo, você tem orgulho, que ele expressa alguma coisa que é importante para você, do seu estilo, da sua personalidade, e que encanta as pessoas que estão vendo. E nem sempre o trabalho ser idêntico a uma foto vai causar isso. Então essas são as armadilhas que eu considero principais. Faz você ficar preso nas referências, nas fotos, bota muito foco na técnica e te dá muito pouca liberdade criativa. Eu acho que esses são problemas sérios que precisam ser resolvidos, e não é tão difícil de resolver não, só precisa a gente ter um leque, um repertório de metodologias um pouquinho mais amplo do que esse que é o cerne assim, dos métodos de desenho gerais, que são os métodos visuais. A solução para mim veio quando eu comecei a descobrir os métodos estruturais, são métodos específicos para retrato. Se você não sabe do que eu estou falando, você vai saber já já. O que eu fiz foi apanhar o melhor desses métodos e desenvolver o meu próprio jeito de olhar para isso que eu chamo de método estrutural, onde a gente enfatiza muito mais o nosso entendimento, como é que as expressões faciais acontecem. Não necessariamente a gente precisa estudar anatomia, saber o nome de todos os músculos, mas entender o rosto de verdade, como é que ele é montado, como é que um rosto acontece, o que acontece nas expressões. E o terceiro passo, que eu acho que é, na minha opinião, o mais gostoso, é, na junção dessas duas coisas, a gente também trazer o que a gente gostaria de ver, a nossa personalidade, a nossa criatividade, a nossa liberdade criativa. Então a gente está falando basicamente de três coisas: o que a gente enxerga, o que a gente sabe, o que a gente entende, que vem dos métodos estruturais, e também o que a gente gostaria de ver. Esse terceiro pilar, que é o que você gostaria de ver, é da onde vai vir o seu estilo, as suas ideias, as coisas que você, o seu jeito de resolver e a sua liberdade criativa também. Daí, quando a gente junta essas três coisas, a gente tem um caminho muito potente, muito prazeroso e que te leva rapidamente a desenvolver não só uma arte técnica, mas com muito conhecimento e um estilo bem definido de acordo com a sua personalidade. Então, esse é o caminho que eu quero convidar vocês para fazer.
Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo eu vou fazer um apanhado dos módulos do curso, tá bem? Para não ficar muito longo. Até já.